Graça e paz, irmãos, entrando agora sim, aqui na página do Instagram, esperando os irmãos entrarem. Teremos uma conversa. Normalmente na página da igreja, quem entra é o pastor Ramon Laquede, né? Hoje sou eu que estou aqui. O P7, já vou te mandar o convite, viu, P7? Isso, já eu mando, peraí, pronto. Nós estamos hoje aqui recebendo o pastor Cristiano P7, que é do Rio de Janeiro. Já mandei o convite, já ele entra. Olha só. E aí, meu amado Ramon, Satisfação em minha vê-lo. família no Maranhão, É satisfação toda minha, verdade. mano. Satisfação em recebê-lo aqui. O pessoal está chegando. Estava aqui comentando com eles, P7. Normalmente quem faz as lives da igreja no Insta é o pastor Ramon Laquede. E hoje ele teve a bênção de nascer a sua filha. Pô, que Né? Foi benção. agora de tarde. Então, Qual o nome, estamos aí com essa... qual o nome dela? O nome dela é Manuela, a gente já chama de Manu. Então, eu tenho o Theo, de 4 anos, nós já podemos fechar alguma coisa, né? Pois é, Olha, né? ele entra agora para esse time. O time dos zoados, né? O time a gente brinca e diz que é o time dos fornecedores. Mas Olha, eu não vou falar muito não, que é eu até tenho a minha, perigoso. tem 9 anos. Eu tenho uma de 16 também, sei como é que é isso. Pois é, eu tenho gêmeos aqui de 17, viu? Mais um já está encaminhado, Ah, rapaz. sim. Eu acho que tem tendo um problema aqui, eu não estou conseguindo entender, Ramon. Cortou o áudio. Cortou o Cortou o áudio. áudio. Esse é um Cortou, horário. tu veio com essa piadinha aí dos 17 anos Ah, e não entendi. eu já estava preocupado aqui com a conexão. Você sabe que esse horário no Instagram tem live para todo lado, né? Aí a Olha aí, gente fica meio. Samuel, meu irmão. Samuel aí, Deus abençoe, mano. Joia, Muito legal. sejam bem-vindos. Meu querido pastor P7, eu já te conheço, os irmãos aqui da igreja. P7 foi meu professor no Hagai, e de lá para cá, né, desde que nos conhecemos, ele tem abençoado aí a minha vida, nós oramos juntos, ele me ouve, me dá toques, e tem uma área assim que ele gosta demais, que é justamente o evangelismo. Então, P7, eu queria que você pode se apresentar para a igreja e também falar aí, né, o local certinho do Rio de Janeiro e como é que vocês estavam trabalhando antes disso tudo acontecer. Nós vivemos nesse tempo maluco. Como era a questão do evangelismo com vocês e como é que você está conduzindo o ministério agora? Fique à vontade. Então, Ramon, prazer demais estar com você aqui, né? Como você falou aí, nós temos caminhado juntos, não só pelo Hagai, mas em amizade realmente, né, Ramon? Para aqueles que não sabem, em janeiro, eu e você fizemos um voto de oração todos os dias juntos, né, Ramon? É Pelo verdade. ministério, pela nossa vida. E aí terminou esse processo de oração com o Covid vindo para nossa terra. Irmão, Misericórdia. vamos fazer o seguinte, não vamos se juntar mais para orar não, Ramon, para isso não, cara. Pois é, Estou perigoso. brincando. Na verdade, se estamos agora aqui fazendo uma live para falar sobre coisas acerca do reino, eu creio que é fruto mesmo desse momento que nós tivemos de oração e preparo espiritual para encararmos esse tempo tenebroso, né? Então, Verdade. Ramon, obrigado, família Timon, Deus abençoe demais. Parabéns pelo pastorzão que vocês têm em todos os sentidos, viu? Um Não, pouquinho. na verdade, pastor Ramon, um grande pastor, sempre está respirando, falando da igreja, falando do ministério. E Ramon, eu amo realmente estar com pessoas assim e me relacionar com pessoas assim que amam a igreja de Jesus. Então, uma das coisas que faz com que eu tenha muito prazer na amizade com você e tenha prazer da gente conversar é justamente isso, o fato de você amar a sua igreja, amar a igreja de Cristo. Deus abençoe demais a sua vida. Para aqueles que não sabem, eu sou pastor aqui no Rio de Janeiro, eu sou pastor aqui na Baixada Fluminense. Não sei se você conhece o Rio de Janeiro, se você já teve a oportunidade de vir aqui no Rio de Janeiro, talvez ali por Copacabana, Barra da Tijuca. Então, a minha igreja, ela está assim, bem longe dessa realidade social. Na verdade, minha igreja está em São João de Meriti,
a cidade conhecida como Formigueiro das Américas, com a densidade demográfica muito alta mesmo. E, para você ter uma ideia, a cidade com a maior densidade demográfica do Brasil é São João de Meriti. Então você imagina o seguinte, Ramon, é uma cidade com grandes desafios sociais. A minha igreja é uma igreja de pessoas muito simples mesmo, e é impressionante a demanda social aqui. Pelo que nós conversamos, é muito parecido com o Timon, né? Nós já Uhum. conversamos bastante, realidade social muito parecida. Mas o que eu penso é o seguinte, Tá bom. Ramon. Ramon, o que eu penso é o seguinte. Eu acredito que os púlpitos, as igrejas, por causa da demanda social e do... É difícil explicar, mas é basicamente fruto da teologia da prosperidade. Muitos púlpitos se afastaram do evangelho. Quando eu digo muitos púlpitos, eu quero trazer uma palavra mais simples para todo mundo entender. Muitos pastores pararam de pregar o evangelho da eternidade, o evangelho da salvação espiritual do homem, para pregar um evangelho do aqui e agora. O evangelho que alimenta a alma do homem, da carne do homem, para essa terra. E a palavra de Deus diz, né? Maldito é o homem, miserável é o homem que espera Cristo somente para essa vida. Verdade. Então, eu devo dizer de uma forma muito dura, assim, feia até, que, infelizmente, por muitos pastores enfatizarem isso em seus púlpitos, e digo, hein, arrebanhando muita gente, muitos adeptos dessa teologia invadiram as igrejas, porque a carne humana, como diz John Piper, né, ela não precisa do Espírito Santo para ouvir esse evangelho. Esse evangelho da prosperidade não precisa da ação do Espírito Santo para o homem receber, porque o homem deseja essa palavra de vitória, essa palavra do aqui e agora, essa palavra que prepara o homem para ter uma vida de cabeça e não de cauda, de vitória e não de derrota, de uma vida sem enfermidade, que não morre nunca. O crente, na teologia da prosperidade, não fica enfermo. Então, assim, eu estou inserido, acredito que em Timon também, estou inserido em um contexto onde a teologia da prosperidade, eu vou usar um termo humano para a gente entender, nada de braçada. A maioria dos pastores nadam de braçada no sentido de arrebanhar pessoas com essa teologia. Tem pastores no Rio de Janeiro que se gabam de dizer: se você quer uma palavra de salvação, vai em outra igreja. Aqui eu ensino o crente a ser próspero. Misericórdia. Isso, e são pastores assim, teoricamente famosos diante dos homens. Mas eu tenho certeza, plena convicção, Ramon, que nós somos chamados a pregar um evangelho da eternidade. E mais, a treinar a igreja a pregar esse evangelho. Aí é o ponto onde que eu queria chegar na nossa conversa. Ramon, recentemente eu estive em uma igreja dando um treinamento de como evangelizar. E eu vou ser bem franco para você, não dá tempo de explicar toda uma teologia. Então a gente vai direto ao assunto ensinando assim, o que falar. O que você fala para pregar o evangelho? Eu tenho ficado assustado, cara. Por quê? Porque eu tenho percebido que em uma igreja, eu vou falar uma média, tá? Uma igreja de 100 pessoas, 100, de 5 a 10 pessoas somente, incluindo o pastor, sabem pregar o evangelho. Sabem, assim, explicar o sacrifício de Jesus, a importância, quais são os pontos que o homem deve tomar para ser salvo. Então, virou uma chave na minha cabeça. Virou uma chave, que eu falei assim, cara,
se eu tenho que ensinar alguma coisa para a igreja, eu tenho que ensinar a igreja a evangelizar. Porque, Ramon, se os membros da minha igreja aprendessem a evangelizar, eles já aprenderam a mais importante mensagem da palavra de Deus. Verdade, a missão. A missão. Então, eu acho que os crentes de hoje em dia, eles não sabem evangelizar, porque eles começaram a se alimentar dos pastores gospel famosos, estrelas que estão nas mídias sociais, fazendo piadinhas, contando histórias Steven Spielbergianas que terminam sempre com um final feliz. Sabe como é que é, né? O pastor que chega lá conta que ele teve um problema e no final a pessoa pediu para ele orar e ela ficou curada e se deu super bem. Cara, quando eu ouvi um cara desse falando, eu falei, cara, eu devo estar muito mal espiritualmente, que as minhas histórias terminam sempre ruim, cara. Os caras, quando eu vou evangelizar, nem sempre aceitam. Eu não digo que terminam sempre ruim, mas a cada 10 pessoas, 7 não aceitam. Os desses caras, 10, 11 aceitam. É isso aí. Então, assim, eu vou ser sincero. Então, assim, eu percebo que esses caras, eles encheram a cabeça do nosso povo desse evangelho inútil. Um evangelho que é para o cara viver bem aqui na terra, meu irmão. Vai passar rápido. Então, eu resolvi... Bom, a minha ficha caiu e eu comecei a perceber na minha igreja, e olha que eu respiro isso, Ramon. Eu respiro isso. Eu respiro evangelizar, eu respiro ganhar as pessoas para Jesus e no final, se você me permitir, eu gostaria de falar o porquê que eu respiro isso. Tá? Você pode até, quando for o tempo adequado, você me pergunta, Pastor P7, por que você respira isso? Então, eu respiro isso tal, e quando eu vi, cara, a igreja, eu fui para a igreja, para a minha igreja, e eu percebi assim, cara, eu tô na média. De 5 a 10 pessoas na minha igreja, a cada 100 pessoas sabem evangelizar. Mano, aí caiu uma ficha. Tem aquele filme, Os 300, lembra daquele filme, Os 300? Esparta. Os 300 de Esparta. É aquele filme que muita gente viu, né? Tem uma cena, assim, muito interessante, que vem os 300 espartanos, que são guerreiros treinados, e vem uma multidão de Atenas, e ele pergunta assim, o cara de Atenas, bom, Leônidas, o rei de Esparta, você, então, está indo só com 300 para a guerra? E Leônidas fala assim, mas eu estou indo com mais soldados do que você. E aí o cara de Atenas fica assim calado e ele pergunta assim, você, para os atenienses, você é o quê? Ah, eu sou sapateiro. Não, tô brincando, não existia sapateiro. Vamos lá. Eu sou marceneiro, eu sou pastor de ovelhas, eu sou designer de sobrancelha, eu sou motorista de app, eu sou isso, eu sou aquilo outro, beleza. E ele vira então para os 300 e fala, 300, vocês são o quê? E eles então dão um brado assim, eles urram como um leão, mostrando assim, eu tenho 300 homens, mas são 300 soldados. Você tem aí 5.000 homens, mas quantos são soldados? Essa foi a ficha que eu caí. Eu entendi, Ramon, que se eu treinasse todas as pessoas da minha igreja, comparando ao filme, se eu tivesse 300 soldados que pregassem o evangelho, eu estaria com uma igreja maior do que igrejas de 5.000 pessoas que só 5% sabem pregar o evangelho. E a coisa ainda fica pior, né? Você falou aí sobre os espartanos, e aí eu lembrei na hora, entrou aqui, né, o pastor Inar, lá de Belo Horizonte, o pessoal... Meu coach está aqui? Entrou, o pastor Inar entrou aí. É o meu treinador. Pois eles entraram aí, e na hora eu lembrei dos legendários, ele colocou um AUR aqui, mas tudo bem, pode prosseguir. Olha aí, olha o Duda também. Ah, muito legal, olha aí. Grande abraço aí. Meu coach, meu irmãozão.
Meu irmãozão mais velho, claro, né? Então é Sim. o seguinte. Então caiu uma ficha assim, cara, não adianta a gente ter igrejas com 1.000 pessoas, quando a gente fala assim, prega o evangelho para alguém, eles não sabem o que falar, Ramon. Aí começa aquele blá 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 gospel do tipo assim, ó, Deus tem um plano na sua vida. Que isso, queridos? Começa uma coisa assim que, olha, porque Jesus te ama, hein? Tem uma obra. Cara, são informações que podem até de alguma forma, em um modo muito superficial, começar uma conversa, mas não resolve. E aí os caras falam o quê? Terminam dizendo assim, vá lá na minha igreja. Por quê? Porque parece que no prédio, igreja para eles é o prédio, vai lá que você vai ouvir o evangelho. E, coitados, muitas vezes vai lá e nem está no dia de pregação do evangelho, né? A Mas, doutrina, oração ou culto é, administrativo, né? Comentar aqui, entre outro grande amigo, Rogério Caveiro, lá de São Paulo também. Pastor, Deus abençoe. Amigão nosso aqui, dos PGMs, glória a Deus. Lá de São Paulo. Pode continuar. então, queridos, antes do Covid, Ramon, eu botei na minha cabeça assim, eu vou treinar minha igreja exaustivamente para pregar o evangelho. Porque, Ramon, recentemente saiu outro filme na Netflix, Milagre na Cela 7. Ah, ok. Você viu? Não. Não, ainda não, já me falaram, eu marquei ali e está Tudo na bem. lista aqui. Não, eu vou acabar com esse filme aqui agora. Ixi, eu não vi ainda, então Não, o problema é seu, meu irmão. não vai dar spoiler, hein? Não, eu vou dar o spoiler total. Presta atenção. Presta... Não, eu não tô nem aí pro filme. O importante é é a mensagem que eu vou falar aqui depois. Presta atenção. Esse filme é um filme emocionante. Eu vi. Retrata a história de um homem inocente que foi preso. E eu tô vendo no Facebook todo mundo, lingo-lingo, que é mais ou menos isso que ele fala, é assim, chorei horrores quando vi o filme, chorei litros quando vi o filme. Eu vendo essas declarações assim, eu achei assim, uau, nossa, que filme! Todo mundo chorando por causa do filme, que mensagem o filme! Mas sabe qual é a mensagem do filme? É um homem inocente que vai para a cadeia na Turquia, inocente. E ele é condenado à forca. Eu vou arrebentar aqui. Quem não viu o filme vai receber spoiler. Meu Deus. Manda. Sabe o que acontece? No final, um malfeitor, um bandido, resolve tomar o lugar dele na forca. E morre. E ele então é liberto. Legal, né? Todo mundo chorando. Uma história meio conhecida. Na verdade, o evangelho que eu amo, que eu prego, que eu acho que todos deveriam aprender a pregar, é a história mais linda do universo. Não é a história de um inocente que está condenado à forca e vem um bandido morrer por ele. É ao contrário, Ramon. É a história do bandido que é condenado à morte, mas que um inocente resolve morrer por mim. Para mim, a história muda muito, cara. E se alguém deveria chorar litros, deveria chorar por essa história. Porque é a história do inocente que morre pelo bandido que sou eu. Aliás, morre por todos nós que somos pecadores. Esse é o evangelho, cara. Agora vem o milagre da Cela 7, todo mundo, uau, cara, tu tem que ver esse filme, os crentes. Tu tem que ver esse filme. Para de pataquada, meu irmão. Para com isso. Você tem que falar para os outros que você tem que ver o filme que Jesus morreu por ele nas Escrituras. É isso que o crente tem que falar. Cara, eu li uma história linda, a história de um inocente que morreu por um bandido. Cara, tu tem que ver essa história. Aí o cara vai falar assim, aonde? Na Bíblia. Lá na Bíblia, querido. É a história de Jesus. Aí, cara, aí você vê, né? Aí a galera fica comentando do filme como se fosse a coisa mais linda da face da Terra. E nós temos a mensagem mais poderosa, mais linda, que as pessoas não sabem falar. Bom, falei, vai lá. Não, continua. Nesses tempos de crise, como é você falou aí o que vocês estavam fazendo antes do Covid, antes do isolamento, e agora que as relações sociais se mexeram aí, a gente não pode, por enquanto, não sabemos até quando, ficar perto, abraçar, estar junto. E o evangelismo nesses tempos?
Bacana, tá aqui a tia Rai, né? A tia Rai, ela é, então, youtuber Kids, na verdade, voltada para o público Kids, e ela faz, então, a Turma da Rai, lá no Facebook da igreja, segunda, quartas e sextas, 3 horas. Eu estou fazendo uma propaganda aqui, tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Depois a gente se Beleza. acerta. Cara, a verdade é o seguinte, veio o tempo de Covid, nós já sabemos qual é o efeito disso, pessoas indo para o hospital, pessoas no isolamento, pessoas com dificuldade no emprego, e aí eu já vi a onda. É só você abrir as lives que você vai ver a onda da mensagem. Cara, a onda é assim, ó. Deus vai te proteger, Deus vai te dar vitória, Deus vai acalmar o seu coração, Deus espera. Cara, eu sei, Deus faz isso tudo, mas não é a principal mensagem. Gente, se você, Ramon, soubesse que você ia perder uma pessoa que você ama, qual é a principal mensagem que você gostaria de dizer para ela? Fala para mim. O Evangelho, Cristo salva pela... Bora! Cara, então eu continuei enfatizando isso com a minha igreja. Um dia desse, uma pessoa ligou para mim e falou: Pastor, estou com uma pessoa no CTI. Porque é engraçado, né, Ramon? Porque nesse tempo assim de Covid, de isolamento, parece que nós nos aproximamos mais das pessoas, né? Uhum. Parece que essa área digital, por exemplo, eu estou aqui falando contigo, cara. E certamente, se não fosse talvez o Covid, eu não estaria no Instagram aqui falando esse tempo com você. Exatamente. Está Então, possibilitando contatos fantásticos. cara, impressionante. Por exemplo, quando termina um culto, eu falo com uma, duas, três pessoas. Agora, com isolamento social, cara, as pessoas estão no WhatsApp, elas estão conectadas comigo, elas estão falando, a gente está conversando. Isso é bacana. Então, assim, eu acho que o isolamento social trouxe a aproximação, né? Parece uma coisa meio Curioso, né? contraditória, mas trouxe mesmo. E as Então, nós pessoas são estamos... mais carentes, né? Sim, sim. Então, uma pessoa me ligou e falou: Pastor, eu estou com uma pessoa no CTI, ela está prestando atenção, o que eu faço? Eu falei: garanta que ela vá para o céu. Pregue o evangelho e faça ela aceitá-lo. Qual foi a frase que ela falou? O que eu falo? Cara, entenda bem, em uma hora dessa, Ramon, você não pode perder tempo para ligar para ninguém, para perguntar o que tem que falar, tá vendo? As Entendi. nossas igrejas precisam estar preparadas para aprender a pregar o evangelho. O evangelho. Sim. Então, assim, cara, eu fiz uma ilustração um dia desse que eu estou fazendo um curso, Ramon. Sim. Eu, todo domingo de manhã, no Facebook Referencial de Vida, eu estou fazendo um curso sobre evangelismo. Eu fiz uma ilustração esses dias, que é o seguinte: você entra em um avião, e a aeromoça vem para você e fala assim: Oi, senhor Ramon, tudo bem? Você responderia o quê? Tudo. Ela vira para você e fala assim: senhor Ramon, eu queria te dizer que o comandante te ama. Você já ia achar estranho. E ele fala assim, inclusive ele diz que tem um plano na sua vida. Você, que legal, né? Que estranho, esquisito, né? Você não sabe nada sobre o comandante, me ama, que tem plano na minha vida. Não, tranquilo. Então, senhor Ramon, eu estou aqui com paraquedas. O senhor poderia botar esse paraquedas? Cara, imagina o tamanho de um paraquedas, tudo bem? Ela Uhum. vem com aquele trambolho e bota assim, o senhor pode usar esse paraquedas que a sua viagem vai melhorar do Maranhão a São Paulo. Quantas horas de voo? Quase 3 horas daqui para lá. Então, seu Ramon, o senhor vai melhorar a sua viagem. O senhor pode botar esse paraquedas? Agora tu imagina, cara, tu sentado naquela cadeira, você pega aquele paraquedas, bota nas suas costas e ela fale: e aí, seu Ramon, tá gostando? O que você responderia? Não. Ok. Mas fica, vai melhorar a sua viagem. Quantos minutos você ficaria com esse paraquedas, Ramon? Nossa, uma cadeira daquela, nenhum. É terrível, você não senta. Não, não senta?
Quantos minutos você se esforçaria para manter esse paraquedas? Ah, para não ficar chato, eu tentaria ali uns 10 minutos, não sei. Tudo bem, para não ficar chato. Ok, excelente. Agora a aeromoça vem de novo. Ela não vai falar que o piloto te ama, ela não vai falar que o piloto ela tem um plano na sua vida, ela vai falar assim para você, senhor Ramon, o comandante avisou que esse avião vai cair um pouco mais aqui na frente. Só que assim, ele não sabe aonde, ele não informou aonde vai cair esse avião que o senhor está. Só que só existe uma maneira de o senhor sair vivo desse avião, que é usando esse paraquedas. Quantos minutos você usaria esse paraquedas, Ramon? E abraçar o paraquedas na hora, assim, colocar, ficar. Esse é o problema da pregação do evangelho errada. Nós estamos pregando para a pessoa assim: aceite a Jesus porque sua vida vai melhorar. A pessoa, ela começa a viver com Jesus, a vida melhora? A maioria das vezes não. Não melhora, cara. Às vezes até piora. Sim. Porque os parentes passam a resistir. Agora, se ela roubava um dinheirinho no trabalho, ela para de roubar. Ela tinha, sei lá, ela tinha um hábito, ela passa a ter outros hábitos, ela passa a ter mais compromisso. E bem mais compromisso. De repente, ela tinha uma vida desregrada e tal. Agora ela tem um compromisso com os horários, com missões. A vida não melhora, cara. Mas o que foi prometido para ela? Aceite a Jesus que a sua vida vai o quê? Melhorar. Melhorar. Não melhora. O que ela faz? Desiste, fica frustrada, né? Por isso que tantas pessoas deixam as igrejas e deixam o evangelho, porque elas não entenderam o evangelho. Agora suponha que eu pregue para ela falando o seguinte, para a pessoa: Beltrana, você está em um avião da sua vida e ele vai cair. Só existe um jeito de você sobreviver, aceitando a Jesus, porque senão você vai para o inferno. Tudo bem, eu estou sendo um pouco duro aqui, acho que a gente não precisa falar dessa forma, do jeito que eu estou falando aqui. É que eu já estou meio energizado com essa... eu fico agoniado como as pessoas pregam mal o evangelho. Mas vamos lá. Pensa comigo, cara. Pensa comigo. A pessoa falando para outra assim, olha, você precisa aceitar a Jesus, porque a sua vida não vai melhorar, mas você vai ter a garantia de que quando esse avião cair, a gente não sabe quando, você será salvo. Tu acha que ela vai fazer o que com Jesus? Vai entender. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Suponha que nesse avião exista lá os seus filhos e a sua esposa. Qual é a pergunta que você vai fazer para a aeromoça? Cadê os paraquedas para eles? Quero paraquedas para salvar a família. Por que que isso não acontece nos dias de hoje? Porque as pessoas ainda não entenderam que o avião está caindo e que só existe uma maneira de se salvar. A eternidade é com Jesus. E da maneira certa, com arrependimento, e se há arrependimento, a entrega total, a conversão, a obediência a Jesus. Então, assim, Ramon, eu vejo que muitas pessoas que estão dentro da igreja pouco se importam de pregar o evangelho para os outros. Por quê? Porque eles não entenderam que o avião está caindo. E veio o Covid. O que isso sinaliza? Sinaliza que o avião de muita gente, infelizmente, pode cair. E o que a gente tem que fazer? Oferecer o paraquedas da maneira certa para que as pessoas aceitem. Rapaz, você falou, né, da tua paixão por esse assunto, até pediu que eu perguntasse, e eu te passo a pergunta. Né? Você acabou de falar da necessidade. As pessoas hoje elas estão muito carentes. O que o Covid trouxe, além das dificuldades, é esse senso de fragilidade. Né? Não importa a tua carreira, não importa a tua profissão agora, não importa teu nível de estudo, não importa... Eu vi uma frase, eu vou ser sincero, não sei se é verdade, mas circulou como sendo lá da filha do dono do Santander, que morreu logo no começo dessa crise, não sei se você viu, e aí era uma frase lá dizendo, olha, meu pai, nós somos de uma família milionária, muito dinheiro, e o meu pai morreu buscando algo que era gratuito, o ar. Né? Eu achei uma frase assim muito forte a esse respeito,
e as pessoas, não importa o que as pessoas tenham, está todo mundo parado nesse momento. Sim. Tá? E agora é a hora de apresentar o paraquedas, né? Então, você se apaixonou por isso? Em que momento do teu ministério? Essa é a parte que, de fato, você tem paixão? É o Não, evangelismo? na verdade, eu não me apaixonei por isso dentro do ministério, nem nada a ver com o ministério. Foi o seguinte, eu sou fruto de uma casa com muita agressão, muita violência, Uhum. por parte do meu pai. Então, quando eu aceitei a Jesus, eu vi que eu mudei a minha vida por causa do meu arrependimento e da minha conversão. Eu imaginei assim, se o meu pai tomar essa decisão, ele vai mudar. Ele vai virar um bom pai. Então eu vou pregar o evangelho para ele. Depois eu entendi, eu estou falando assim, a princípio, tudo bem? Depois que eu entendi o evangelho, porque depois eu não tinha entendido. Depois eu entendi sobre eternidade, sobre o céu. Aí não. Aí eu entendi um negócio. Eu falei, cara, eu não tive um bom relacionamento com meu pai aqui na Terra, mas no céu eu vou brincar muito com ele. Eu me apaixonei pelo Evangelho porque ele nos concede um sonho de vivermos na eternidade com as pessoas que nós amamos ou com as pessoas que nós gostaríamos de amar, de vivermos juntos com elas de uma maneira linda. E aí eu percebi que tinham outras crianças, jovens, mulheres, homens, que tinham essa necessidade também. Tinham a necessidade do céu, de quando esse avião caísse, a pessoa ser salva. Aí, cara. Ninguém mais me tirava disso. Eu comecei a oferecer isso para todo mundo, porque eu falei, eu tenho paraquedas. Agora eu vou levar o paraquedas para todo mundo. Foi isso. Glória a Deus, que coisa fantástica. Amém. E como é que você tem acompanhado aí? Como é que tem sido, então, a tua igreja? Nós aqui falamos em PGM, né? Pequeno Grupo Sim, Multiplicador. Vocês sim. usam o mesmo nome que o pessoal lá da Central de Belo Horizonte, Células, né? Como é que está a Sim. relação de vocês? Como é que você tem conseguido, até algo que a gente tem preocupado, falado com os líderes, o relacionamento com os novos convertidos, como é que você está acompanhando isso? E como é que está a distribuição de paraquedas aí? Tudo bem, vamos lá. Cara, a distribuição de paraquedas não para nunca, porque, como eu falei, eu estou treinando a igreja cada vez mais para o pessoal distribuir paraquedas. Eu vou falar um negócio. Acontece o seguinte, nós somos uma igreja em célula, que é PGM, a proposta é a igreja nas casas, tudo bem? E aí tem Certo. até um desenhozinho essa semana que é assim, o diabo e Deus, né? Eu Ah, achei eu vi, muita fantástico gente esse desenho. compartilhou. Isso, esse desenho é mais ou menos isso que eu penso. Tipo assim, o diabo, e arrebentei com a sua igreja, fechei todas elas falando com Deus. E aí Deus, então, fala para o diabo, isso não existe, porque Deus não fala com o diabo de jeito nenhum, mas não nesse contexto agora, né? Sim. Mas porque ele está no inferno, né? Inferno é a ausência de Deus. Mas tudo bem. Acontece que ele, muito interessante, falou assim para o diabo: não, cara, você entendeu tudo errado, você não fechou. Você simplesmente multiplicou agora, cada casa virou uma igreja. Eu acho isso fantástico. Ramon, a verdade é o seguinte, minha esposa hoje estava falando de manhã, falando muito sobre isso, ela tem uma devocional, 9 horas da manhã, muito fera, no Facebook da igreja. Tudo é no Facebook da igreja. Então, assim, ela falou uma coisa muito interessante. Ela disse o seguinte, quando fechou as células, fisicamente, por quê? Porque realmente nós éramos impedidos de ir para as células também, fisicamente. Cara, e aí? Então nós partimos para fazer as células no mundo virtual, que acho que é basicamente o que você está fazendo aí, não é isso? Isso. Isso. Primeiro foi um grande desafio, porque o meu povo não é digital.
Os meus líderes não eram digitais, eles não sabiam navegar. Eu devo dizer até eu mesmo, cara, eu não sei navegar muito nesse contexto. Para você ter uma ideia, é a primeira live que eu faço na minha vida no Instagram aqui com você. Então, Uau! Não sabia desse dado. legal, né? Nunca fiz isso. Então, assim, nós passamos a fazer isso com nós passamos a fazer isso com virtualmente, beleza? Tudo bem? Sim, tudo Só bem. que aí é que vem um detalhe interessante. Todo final de culto, que nós estamos fazendo os cultos online, Certo. todo final de culto, as células se reúnem. Ramon, eu acho que o que vai segurar as pessoas na igreja não é a mensagem, serão os relacionamentos. O que vai fazer com que uma pessoa hoje saia do Covid, ele é da igreja de Timon. Quando sair do Covid, ele vai continuar na igreja de Timon pelo mesmo motivo que ele sempre esteve na igreja de Timon, relacionamento. Sim. E eu vou falar para você assim, que nós temos que mentorear, supervisionar essas células online, porque, cara, é espiritual, né? Então, se deixar, as pessoas não participam, Ramon. Uhum. Ela parece uma coisa assim interessante. Virou mais desafiador as pessoas se reunirem nas células online do que sair da casa e ir lá para a célula, fisicamente. Então, hoje, nós estamos mentoreando mesmo, assim, acabou o culto? Então, todos os líderes, eles entram nas lives, eles fazem as suas células, printam a tela e mandam para a gente. E nós, os supervisores, estamos vendo assim, pô, esse pessoal está na célula. Olha, eu não vi ciclano na célula. E aí a gente liga para o líder, conversa com o líder. Cara, como é que está esse Beltrano que eu não vi na célula online? Não, eu não consegui falar com ele. Cara, dá um jeitinho de ligar para ele, dá um relatório para a gente. Eu estou usando um termo até muito técnico, né? Mas dá um feedback, nós queremos saber como é que está essa pessoa. Porque, Ramon, se deixar, não sei o que está acontecendo na cabeça da galera, que nem nas lives da igreja, que é só o camarada estar sentado na frente do sofá vendo as lives, ele tá participando. O pior é quando a pessoa não só não participa, quando ainda compartilha no status nas lives dos sertanejos, né? Aí é para matar. Como é que é? Como é que é? Como é que é? O pior é quando a pessoa nem vai para a live da própria igreja e ainda Ah, assiste a live dos sertanejos aí, dos cantores, e ainda coloca no status. pelo amor de Deus, pelo amor. É mais É, pura verdade. Então, Ramon, como é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo, então, 3 encontros semanais. certo. 2 no domingo de manhã, 2 no domingo, um no culto da manhã, depois do culto da manhã, e outro depois do culto da noite. Que é o que nós simulamos assim, é um encontro do culto. Nós não Uhum. íamos para o culto e a gente batia aquele papo gostoso no final do culto? Isso aí. Que muitos estreitavam ali o relacionamento, não é verdade? Sim, Tudo bem? tudo bem. Então aí o pessoal, a Gabriela Rocha aqui falou que estão zerando a Netflix. É verdade, é por aí. Então, assim, o que acontece? Cara, presta atenção nessa situação. A Luana me falou na Netflix, eu me perdi aqui. Onde que eu estava? Me Hã? perdi. Você está Eu estava falando falando. do pós-culto. Sim, sim. Pós-culto. Então, no pós-culto, a gente sempre não tinha aquele encontro nosso, ali bate-papo, conversa e tal. Então, por isso, nós instituímos que todos os líderes devem se encontrar pós-cultos com os seus liderados. Hum, Então, se o liderado não foi para o culto, o líder tem que correr atrás, saber o que está acontecendo. Cara, o que houve que você não estava que houve que você não estava na live e tal, entendeu? entendi. Então, assim, eu só estou explicando que esse encontro físico que acontecia, nós estamos mentoreando para que virtualmente eles Continue acontecendo. aconteçam. Ramon, e eu devo dizer que se não mentorear, não supervisionar, esses encontros não estão acontecendo. Os Sim. líderes estão ficando, os líderes, eu digo, os crentes estão ficando em casa
e eles estão ficando assim, preocupados, eles estão ficando envolvidos com um monte de coisa do trabalho, e quando vê assim, estão trabalhando mais do que trabalhavam quando estavam em casa. Ou, Eu desculpa, tenho, fisicamente trabalhando. eu, eu tenho muitos amigos que estão trabalhando em home office e eles todos dizem a mesma coisa. Rapaz, estou trabalhando mais do que quando trabalhava no escritório, né? Quando fazia as coisas. É impressionante. A capacidade nossa de gerar demanda para nós Sim, mesmos é sim, impressionante, né? sim. Então a galera não entra nas lives. Então o que que nós estamos fazendo? Nós estamos mentoreando, nós estamos supervisionando para que os cristãos, junto com os amigos, visitantes, se encontrem nessas lives. Depois do culto da noite, eles são estimulados a levarem visitantes para o culto, virtualmente falando, e depois eles convidam esses camaradas para o encontro deles, com a live deles e tal, e bate um papo, é muito legal. E o encontro da célula. Eu estou aqui afirmando com todas as letras que o grande desafio tem sido fazer esse povo se encontrar virtualmente, tá? Porque a galera está perdida nessa demanda aí, está trabalhando mais e não está Uhum. percebendo. Cara, tive uma experiência, né, com uma liderança lá da igreja que ele falou assim para mim, pastor, eu preciso sair desse isolamento social, os meus filhos verem que eu fiquei em casa, mas eu também dei atenção para eles. E eu tive que concordar com ele, é verdade. Não dá para Desafio. os filhos verem que nós estamos em casa perdidamente, loucos pelo trabalho, que fica difícil, né? Então é isso, É, cara. A grande dica em relação às reuniões é mentorear se está acontecendo esses encontros e, o que é importante, se as pessoas que não estão indo estão sendo, vamos dizer assim, cuidados. Porque, cara, uma situação dessa, o camarada ele pode estar com problemas de alimentação, ele pode estar com problema de saúde, ele pode estar deprimido, ele pode estar perdido, ele é pode estar, verdade, assim, se de todo esfriando. jeito. Então, cara, então é mentoria para que esse povo participe virtualmente. Ramon, eu não aceito uma igreja de 500 pessoas. Cara, você vai presta atenção nisso que você vai se assustar. Cara, como que uma igreja que tem 500 pessoas, você entra na live online, não tá dando 100 pessoas, Ramon? Não tá dando. Entendi. Ah, não, porque tá todo mundo espelhando a tela do celular na televisão e a família toda tá vendo. Vai enganar outro. Vai enganar outro. Não tá nada. Cara, o que que acontece? O que que você precisa fazer? Você precisa. Nós, né? Precisamos assim. O povo tem que cair em si assim, cara, eu tô em casa, eu já tô com a facilidade de não entrar no virtual, ou desculpa, não ir fisicamente para o prédio, não acordar 1 hora antes, 2 horas antes. Cara, então vamos lá. Eu tenho orientado muito meu povo assim, ó. Você vai acordar para o culto. Que horas começa o seu culto, Ramon? O culto 18h30, de manhã é 9 horas. 9 horas. 9 Então o horas que da que manhã. acontece? Ok. Então o povo acorda mais cedo, o povo acorda mais cedo, e ele então faz o quê? Cara, aí de novo a gente volta pro evangelismo. Acorda mais cedo, toma um café com a família, aproveita que, mesmo acordando mais cedo, ainda é muito mais tarde do que quando a gente vai pro culto físico. Sim. Cara, Assim, nesse tempo agora a gente está fazendo os cultos à noite, só os da noite, às tudo bem. 18h30. Não, não tem de Então manhã, é melhor às 18h30. ainda. Cara, Sim. então passa 2 horas antes, coisa que nós não fazíamos, chame as pessoas para ouvirem a mensagem do evangelho. Mande mensagem no WhatsApp. Cara, eu achei sensacional. A minha esposa foi bloqueada pelo Facebook. O Facebook interpretou que a minha esposa fosse um robô de spam de tantas pessoas que. É sério? De tantas pessoas. Está aqui no iPad? Eu vou pegar aqui para você ver. De tantas pessoas que ela convidou. Cara, eu achei sensacional. O Facebook foi lá e bloqueou ela. Achou que era um robô. Hã? Deixa Achou eu que era ver. um robô. Achou que fosse um robô. Deixa eu ver se eu acho que eu não tô achando.
Tudo bem, tranquilo. Não, mas é muito. Cara, o Facebook bloqueou. Então, tipo assim, tá vendo? Cara, que o Facebook bloqueia a gente. Porque vai Certo. ver a gente evangelizando, trazendo pessoas. Ramon, nós estamos agora com a faca e o queijo na mão. Nós podemos convidar as pessoas para virem para o nosso culto, pessoas que nunca viriam, por causa do aspecto físico aqui. Muito interessante. Facebook bloqueou ela. Aí Cara, escreveu assim, ó. as histórias só acontecem com vocês. Cara, olha só. Convém ir com mais calma ou parar um pouco para evitar uma restrição na sua conta. Nossa. Limitamos a frequência com que você pode publicar, comentar ou fazer outras coisas em um determinado período de tempo para ajudar a proteger a comunidade contra spam. Cara, Uau! brincadeira não. Eu já fui perseguido por muita gente. Mas agora o Facebook me chamando de spam, chamando a minha esposa de spam, é um troféu, cara. Meu Deus. Cara, que sejamos todos bloqueados de tanto que nós vamos convidar pessoas, pregar o evangelho, mandar a mensagem, compartilhar. Cara, vambora. Então, Amém. assim, eu acho que é o tempo. Deixa eu terminar com uma palavra bíblica, pode ser? Oh, por favor. Cara, essa palavra está incendiando o nosso coração aqui em casa. Texto maravilhoso. É o último versículo do livro em aberto da Bíblia. Vocês sabem, todos que estão aqui, que tem um livro em aberto na Bíblia. E esse livro se chama Atos dos Apóstolos, que é a história da igreja. E nós estamos aqui ainda escrevendo essa história da igreja, porque o livro não fechou, a história da igreja continua. O último versículo, cara, o último versículo foi Paulo falando então sobre o Covid-19. Manda. Escuta essa. Ele termina assim: estou pregando, né? Pregando o evangelho. Ele diz assim, ó: por 2 anos permaneceu Paulo em sua própria casa que alugara. Por 2 anos permaneceu Paulo em sua casa que alugara. O Covid estava lá e ele não estava saindo de casa. Por 2 anos. Na verdade, ele estava preso e ele não podia sair de casa. 2 anos. Onde recebia todos que o procuravam. Presta atenção no que ele fazia. Pregando o evangelho do reino. Oh, glória a Deus. Pregando o evangelho do reino, Ramon. Não era mensagem autoajuda, é pregando o evangelho. E com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava coisas referentes ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós não estamos presos. A mensagem de Jesus Cristo, ela precisa ser propagada por nós. E que venham os bloqueios, mas que a gente ganhe muita gente para Jesus. Em nome dele. Glória a Deus. Glória a Deus. P7, que alegria, né? Essa situação toda, em tudo dai graças, né? E essa situação toda tem possibilitado, eu estava conversando com o pastor Laqueda, inclusive eu vi agora que ele entrou aqui na live, está aí, né, com a sua filhinha, recém-nascida, e falando, olha, nós estamos tendo oportunidades, né, que não tínhamos fisicamente. E esse contato contigo é uma bênção, eu agradeço a Deus, eu queria... Sei que você tem um compromisso também, né? Está começando hoje com as lives, vai conversar com outro pastor muito querido, José Júnior. Sim, daqui a alguns minutos. Isso, e eu queria encerrar esse momento, obviamente, orando, né? Queria que você orasse aí por Amém. nós. Temos muitos irmãos aqui que foram entrando, alguns irmãos com problemas de saúde, também preocupados, somos humanos, a questão do emprego, não tem jeito, a gente se preocupa. Sim. Mas que você orasse agora por nós, pela comunidade, de um modo geral aqui, Igreja Batista Memorial. Agradeço, que eu sei que também tem diversas ovelhas suas aí entrando, né? E louvando a Deus pela... sempre conta, né?
Sempre junto, fico feliz de ver. Sejam todos bem-vindos aqui a esse ambiente e também agradecendo a Deus aí pela bênção na vida do pastor Laqueden, chegou a Manu hoje. Então, vamos orar. Amém. Convido os irmãos que estão assistindo aí essa live para orarem. Eu vou orar. Queria só pedir um favor, tudo bem? Tudo. Eu queria que você me seguisse no Instagram. Então, aqueles que não me conhecem ali, pode me seguir no Instagram. Eu tenho postado alguns pequenos vídeos sobre evangelismo. Eu acho que é muito útil. E se você pode indicar alguém, cara, siga esse cara aí, porque esse cara tem falado do evangelho. Essa é a minha bandeira, Ramon. Essa é a minha bandeira. Eu tenho percebido que essa é a grande demanda da igreja hoje, aprender a pregar o evangelho. E, cara, não estou pretendendo ganhar dinheiro com isso, não quero virar um mega star evangélico. A única coisa que eu quero é que as pessoas aprendam a pregar o evangelho, porque isso é muito útil em tempo de risco. E qual é o tempo de risco? Durante toda a vida humana. Verdade. Não existe. Ainda não inventaram o homem eterno. Vou orar. É verdade. Posso orar? Vamos orar. Pode orar. Senhor, obrigado demais, Senhor, por estar aqui com Ramon, esse grande homem do Senhor, inteligentíssimo, honrado, íntegro. Obrigado pela sua vida, pela sua família. Pai, obrigado porque ele ama a sua igreja, porque ele serve a sua igreja, se preocupa com as pessoas. Pai, eu quero te pedir a sua bênção, Senhor, sobre todos de Timon. Sobre todos que estão aqui participando dessa live, Pai, eu te peço, Pai, que eles tenham o Evangelho, Senhor, como discurso da vida deles. Pai, eu abençoo, Senhor, eu abençoo, Pai, cada um, Pai, que está aqui participando dessa live, Pai, para que não percam seus empregos, para que os idosos, Senhor, sejam protegidos. Pai, que eu te peço, Senhor, por misericórdia e graça, que não haja nenhuma perda, Senhor, pelo Covid em relação às nossas famílias. Mas se houver fisicamente, mas que nenhum deles se percam espiritualmente, Senhor. Todos sejam salvos, Senhor. Pai, que todos aprendam a pregar o Evangelho. Eu te peço isso em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus, P7. Com certeza vamos conversar. Um abração aqui. O Inar está aparecendo, né? O Inar é especial nas nossas vidas. Demais. Verdade, né? Inar, pastor Rogério Cavelho também que apareceu aqui. E aos irmãos, o Ministério de Comunicação vai salvar essa live, vai subir e colocar no Facebook, viu, P7? Depois você me manda depois a tagzinha do seu perfil. Vou compartilhar nos grupos aqui também. E com certeza teremos outro momento. Eu falei, a tag é o endereço, né? Sua filha, o pessoal aí deve entender. Compartilhar com a gente para colocar aqui no Ministério. Deus abençoe. Vamos com certeza ter outros momentos. O Inar também, a gente vai fazer live com ele. E terminar falando aqui, olha, tá aqui, ó, o rei das lives, né? Eu vou fazer uma hoje, 10 da noite, com o João Alexandre, no perfil Música Cristã no Brasil. Quem quiser, tamo junto. P7, Deus abençoe. Um abração do José Júnior, viu? E é isso aí. Grande abraço. Até mais. Valeu, mano. Deus abençoe. Tchau. Bem, tchau. Agora eu tenho que aprender a sair daqui, né? Vai dar certo. Vou encerrar aqui. Um abraço.